Olá, tudo bem, meus amigos? Muito bom rever vocês essa semana, né? Que a gente já iniciou lá no presencial, lá na Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Agora a gente ainda no formato virtual, quase acabando, né? Porque em abril nós estaremos no presencial também às quartas-feiras. Então, muito bom mais uma vez rever vocês. A gente hoje vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né, com a nossa amiga Maria Paula. Ela vai tratar do capítulo 4, as questões 60 a 75, né? Ainda vai falar da criação. Então, Maria, que o nosso estudo, né, seja bastante proveitoso. Nós vamos, para ajudar nessa harmonização aí, iniciar com uma canção. Em seguida, o nosso amigo André fará a prece. A morte não existe, é uma ilusão. O que morre é o corpo, o espírito não. A vida continua em outra dimensão. A vida continua em outra dimensão. Convido-te, meu amigo, façam a reflexão na questão da morte e da vida. Não tem outra solução. Morrer e nascer de novo em busca da perfeição. Morrer e nascer de novo em busca da evolução. Abra os olhos, não se atormente. A morte é renovação. É separação necessária à nossa civilização. É separação necessária à nossa civilização. A boa nova nos ensina a não temê-la jamais. O que deixamos é uma roupagem, nossa essência não se desfaz. O que deixamos é uma roupagem, nossa essência não se desfaz. Aqueles que a temem ainda não têm no coração as verdades do Evangelho para nossa redenção. As verdades do Evangelho para nossa redenção. A boa nova nos ensina a não temê-la jamais. O que deixamos é uma roupagem, nossa essência
Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esta doutrina que nos esclarece e nos diz que a essência não se desfaz, que a morte é apenas uma passagem. Então te agradecemos, Senhor Jesus, por esse entendimento do Evangelho, mesmo sabendo que às vezes não conseguimos colocá-lo em prática. Mas a nossa luta é para aprender mais, para ter mais forças, para lutar contra nós mesmos, lutar contra as nossas imperfeições e ter cada vez mais claro esse entendimento desta doutrina que esclarece e consola. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esta reunião de aprendizado na noite de hoje. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa irmã Maria Paula, que ela possa trazer para nós outros um pouco mais dos teus ensinamentos nesse livro dos Espíritos, livro este que nos esclarece e nos conduz dentro de uma caminhada correta a seguir. Fique conosco no decorrer desta reunião, Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, André, pela sua contribuição. Maria Paula, então, estamos juntas aí, né, para a gente poder aprender mais um pouquinho dos ensinamentos, né, através do Livro dos Espíritos. E hoje o tema, a música já deu uma dica aí para a gente, né? Nós vamos falar da vida e a morte, inteligência e instinto. É com você. Que legal. O trabalho é nosso, né? Porque eu vou trazer aqui o que eu compreendi do assunto e vamos, juntos, tentar compreender um pouquinho melhor. Você pode botar o primeiro slide, que é só o título, né? A vida e a morte, aí é o capítulo 4 da parte primeira. Nós vamos perceber que quem já leu o Livro dos Espíritos, ou está lendo, acompanhando já há algum tempo esse estudo, que até esse momento se fala da parte, especificamente esse capítulo, da parte com relação à vida, ao corpo físico. E nós vamos, então, para o segundo slide aí, só dar uma relembrada no que já se falou, mais ou menos, né? Nós já falamos no início desse capítulo sobre os seres orgânicos e inorgânicos, que estão ali embaixo, sobre a matéria, o princípio vital, né? Nós tivemos a Patrícia, foi a Tereza, né? André, antes de mim, e mais quem falando sobre esse assunto? A esposa do Berlim, né? Não foi ela? Isso mesmo. Liane. Estou assistindo do André, do Berlim e da Tereza. Eu fui assistindo as palestras atrás para mim compreender melhor, né? Porque o Espiritismo é interessante que você lê 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes e nós temos sempre uma melhor compreensão cada vez que nós pegamos o assunto para ler. Então, aí está mais ou menos o que já se falou. Nesse capítulo especificamente, agora, eu vou falar sobre a vida e a morte, inteligência e princípio inteligente. Alguma dúvida até aqui? Então, podemos passar para o próximo. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta. Pode passar até o próximo, não tem problema, não. Nós prestamos atenção na letra da música e eu queria fazer uma pergunta a todo mundo. O Espiritismo acredita na morte? O espiritismo ou o espírita?
o espiritismo, ele acredita na morte? O espírita acredita na morte? Porque o espírita segue o espiritismo. Acredita na morte? Um dos pilares da doutrina é a imortalidade da alma, né? Então, aí com esse pilar já cai por terra justamente essa crença de que algo termina com a morte do corpo físico, porque na realidade nós não somos o corpo, nós somos espírito. Então, com esse preceito da imortalidade da alma, o espiritismo não crê na morte dentro dessa linha de raciocínio, mas aguardamos você. Mais alguém? Essa foi ótima, nós aguardamos você. O que perece é o corpo físico, né? Como a André falou. Se a gente estiver falando de espírito, não há que se falar em morte. Tereza levantou a mão. Fala aí, Tereza. O princípio básico aí o André já falou, né? Mas que realmente a maioria dos espíritas, eu posso citar até a maioria dos espíritas, teme a morte, apesar de todo conhecimento, teme sim. E lhe digo com certeza que eu sou uma delas. Eu temo a morte no sentido de que eu morrendo, né, eu vou ter consciência de todo o meu passado, né, de tudo o que eu deixei de fazer, e esse reencontro com essa consciência espiritual, com a verdadeira consciência da gente, porque essa consciência aqui física aqui, o corpo físico, ela barra, né, a essência da consciência de nós como espírito, né, não é do espírito, é de nós como espírito, né? Então, quando a gente realmente tiver o reencontro com a nossa consciência como espírito, aí é que cai a ficha, né? Então, e outra coisa, é um temor de um desconhecido que a gente tem a teoria, né? Mas a gente não se lembra quantas vezes a gente já foi e já voltou. Então, a gente tem um medo desse desconhecido. Por isso que eu digo que precisa ser um espírito ainda bastante evoluído, digamos assim, esclarecido, né? Não vou falar nem evoluído, esclarecido, né? Para ser assim, o Divaldo dizer assim, eu não temo a morte. A morte, para mim, que lindo quando ele fala isso, mas eu temo a morte ainda, meus queridos. Mais alguém? Deixa eu só entender aqui. A Tereza entendeu a pergunta como se o espírita né? teme a morte. Mas você perguntou se crê, né? Acredita na morte. Ah, tá. Então, gente, tem mais alguém? Posso falar? Então, vou entrar no assunto. Eu assisti uma palestra muito interessante do Marcelo Shoa, muito bom, muito bom. Ele faz essa pergunta, e eu concordo com o que ele falou. O espírita acredita na morte, não acredita no morto. Porque a morte existe, gente. Só muda de nome, desencarnou. Morreu, desencarnou, faleceu, não importa. Mas a morte, ela existe. Não existe um morto. Ele falou isso, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, muito interessante isso, né? Porque a morte nas outras concepções religiosas são diferentes da nossa. Nós acreditamos que morre o corpo orgânico. O espírito permanece, é imortal, né? E aí, nós vamos entrar nas perguntas para a gente ir tirando essa dúvida. Eu concordei muito com ele diante de toda a explicação que ele deu, muito interessante. Quem pode ler a primeira pergunta aí? Eu posso. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos.
poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Não tem dúvida com relação a isso, né? Nós sabemos que quando a pessoa morre, é porque houve o esgotamento dos órgãos. Independente se a morte foi natural, foi por idade, ou foi por acidente, não importa. Em algum momento, o fulano sofreu acidente, mas aquilo provocou, de alguma forma, a falência dos órgãos necessários, né, para a continuidade da vida. Então, de alguma forma, quando há o esgotamento dos órgãos, há a causa morte, a morte orgânica. E aí ele faz uma comparação. Poderia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, e aí eu vou entrar em outra, se ela está com defeito, se nós não cuidamos dessa máquina, né? Porque muitas vezes nós é que não cuidamos, nós é que deterioramos essa máquina. Então, se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Não tem como continuar. Não tem como continuar o corpo físico. Alguma dúvida com relação a isso? Me surgiu... Por favor. Jamais. Primeiro sempre as damas. Veio na minha cabeça aqui a história do combustível, né? O carro, o corpo sendo carro, o carro sendo o corpo físico. Acabou o combustível, que é o fluido universal. Acabou. Extinguiu, a máquina parou. Não vai andar sem combustível. Porque toda máquina precisa de alguma manutenção, seja ela qual for. Nem que seja uma limpeza básica, né? Tem que ter. Então, se você não cuida da máquina, ou se a máquina foi bem cuidada, mas chegou lá, que nem da minha mãe, aí uma maquininha com 93 anos. Acabou o combustível, né? Está ali perfeitinha, só esperando o momento, né? Eu digo que ela vai ser uma completista, né? Como se fala no espiritismo, porque ela está indo na vontade de Deus, com 93 anos, não tem diabetes, né? Hipertensa, não tem nada de ruim, a máquina dela está perfeitinha, só tem o Alzheimer devido à idade. E bem fraquinho. E coisas assim, normais da idade dela. Então, ela é uma máquina que cuidou dessa máquina, né? Para ela estar assim, tem algum mérito para ela estar até agora ali. E vamos à frente, então, com a próxima pergunta. E essa eu acho que a gente não tem muito o que explorar. Aí, o Júlio Filho falou que eu queria entender a imagem. É o quê? Queria entender aquela imagem, se você ia explicar. O André não ia falar, a gente já começou a falar junto aí? De qual imagem que ele falou? Deve ser do robozinho. Robô. É a máquina, Júlio. É a máquina. É o robôzinho já caindo ali, ó, já fraquinho, ó. Ele está com a mãozinha. É um personagem de desenho animado, que meu filho falou o nome dele, mas eu esqueci. É um robôzinho já caidinho, assim, ó, cansadinho mesmo, já chegando na reta final. Eu queria colocar aqui é que nós sabemos, estudamos, né, no estudo passado, que o que difere justamente o orgânico e inorgânico é essa junção com o fluido vital. E aqui a pergunta vem dizendo, né, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Ou seja, aquele que está associado, que tem a junção desse fluido que dá a vida. É o esgotamento dos órgãos. E aí eu faço um questionamento. O esgotamento dos órgãos está diretamente ligado também ao esgotamento do fluido vital? Porque uma vez que o fluido vital... Essa resposta vai ser respondida lá na frente, senão você vai adiantar o assunto. Então vamos. Eu talvez até a próxima, deixa eu ver. Vai, a próxima já vai dar para tu entrar com essa pergunta. Vamos esperar só essa aí. Tá. Ó. Quem pode ler? Eu posso. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte
do que as de outros órgãos. O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Nós vamos ver muito. O pior é que eu estava pronto para responder. Vai responder, aguenta aí. Nesse questionamento, eu achei interessante essa pergunta 69, porque eu ouvi algumas palestras, mas o que me veio à mente é que, para aquela época, acredito eu que eles entendiam que morrendo, havendo uma lesão no coração, a pessoa morria. Não sei se por conta dos estudos hoje mais avançados, a gente sabe que não é o coração o único órgão, né, que ocasiona, por falência dele, a morte. Né? Por lesão, a morte. Nós sabemos que hoje ficar sem um rim é complicado. A gente tem hemodiálise, tudo bem. O fígado, né, também nos faz muita falta. É a lixeira, né, onde todo o lixinho vai parar. E o cérebro, principalmente. Né? Muitas vezes o coração está batendo, mas a morte cerebral deixa a pessoa praticamente morta, né? Só esperando desligar ali os aparelhos, porque muitas vezes a pessoa não volta mesmo. Raríssimos casos voltam, né? E aí o André fez que pergunta? Faz aí a pergunta, André, porque mesmo que venha lá à frente, a gente não vai... Certo. Eu perguntei porque ali veio dizendo que a causa da morte é o esgotamento dos órgãos físicos, o que é natural quando a morte acontece naturalmente com a idade, a gente vai envelhecendo. Mas esse esgotamento dos órgãos, né? À medida que nós vamos também falindo com os órgãos, o fluido vital, aquele que traz vida, ele também vai se extinguindo? Essa questão. Vou deixar o Júlio Filho responder. Eu tenho a resposta, mas eu vou deixar, porque senão só eu falar não tem graça. Vai, Júlio. Bem, o que eu ia colocar, né, o que eu vou colocar é que o órgão, quando ele enfraquece, ele perde a condição, né? O centro de força diminui a sua condição de captar, de absorver o fluido vital. E é por isso que ocorre ele para de funcionar exatamente por isso. O fluido vital não é a vida, mas ele, quando se une à matéria, ele dá a vida. Nós vimos isso na semana passada. Né? E cada órgão tem a sua capacidade, seus centros de força para captar esse fluido vital. Quando um órgão, por enfraquecimento, por envelhecimento, por doença, por qualquer razão, perde a capacidade de captar o fluido vital, ocorre que essa máquina, essa peça, como eu disse aqui, é uma das peças essenciais. Essa peça essencial vai parar de funcionar. Entendi. Acrescente quem achar que André, tem mais algo. Tá. André vai falar ainda? Não. O Júlio disse tudo aí que eu concordo. Mais alguém? Legal. Eu não estou vendo aqui, eu estou abrindo aqui. A Tereza falou que a ciência comprova que após a morte cerebral, os outros órgãos vão em seguida parando. É isso aí. E com relação a isso que você falou, André, é muito interessante. Por quê? Nós sabemos que o fluido vital é que faz a ligação entre o perispírito e a matéria, né? Ele faz essa união. Eu estou falando certo? Peraí. Sim. Nós estudamos isso na semana passada. E o Marcelo Show usou um termo que eu achei muito engraçado, que ele disse que o fluido vital é como uma massinha, uma gordura hidrogenada que liga os órgãos, vai envolvendo, né, os órgãos ao espírito, né? E o perispírito aí é o intermediário dessa ação, acredito, né? Já que, inclusive, no início desse trabalho, na parte que não foi eu que dei, diz que o fluido vital seria uma terceira essência. Ele pergunta aqui, um terceiro elemento
matéria, espírito e fluido vital. O princípio vital será um terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. E, com certeza, eu acredito que, quando a pessoa, tanto quanto ela não cuida da sua saúde, porque nós viemos com uma quantidade de fluido vital necessário para viver aquele tempo que nós temos que ficar aqui no planeta. Se eu uso mal o meu organismo e vou deteriorando ele, se eu tenho um vício, vou danificando o meu corpo físico, eu posso vir, né, a desencarnar antes do que seria programado para mim. E a sua pergunta foi o que mesmo, André? Se o esgotamento dos órgãos está diretamente proporcional ao esgotamento do fluido vital. Com certeza. Pode ser por idade e pode ser, né, porque eu fiz mau uso. Eu estou usando agora, vou usar o exemplo da minha mãe, porque é uma pessoa que eu convivo todo dia, com 93 anos, a gente já viu o intestino não funcionando direito, o estômago já não funciona a mesma coisa, né? Porque o fluido vital ele já está saindo, né? O corpo físico já está ali chegando no seu limite. Então, com certeza tem a ver. Tereza quer falar? Pode falar. Maria, você me permite jogar uma pimenta aí no meio? Pode. Com certeza. Eu vou perguntar aqui, né, para todos nós. Nós temos a certeza de que nós realmente vivemos no corpo físico o que nós temos que viver? Eu tenho certeza que não não uso toda a capacidade do meu corpo. Eu fiz essa pergunta porque vou explicar melhor a pergunta. Nós, durante a nossa vida, realmente fizemos tudo direitinho de tal forma que a gente não tenha diminuído em alguma coisa a nossa vida física? Com certeza eu deixei de fazer alguma coisa. Eu não vou dizer que eu sou daquelas, né? Eu nunca tive nenhum vício sério na minha vida. Mas com relação à alimentação, eu ouvi algumas palestras e eu creio com certeza nisso, que a coisa mais complicada e que mais deteriora nosso organismo é a alimentação, a forma inadequada como nós nos alimentamos. E, principalmente, nós comemos demais. Então, com certeza, se eu tivesse me preocupado mais com isso, levado mais a sério, ou agora mesmo, né? Quantas vezes a gente não resiste uma pizza, um pastel, e coisas que a gente sabe que deteriora nosso corpo físico, e nós continuamos no mau hábito. Entre outros, mas eu estou falando da alimentação porque a alimentação é que deteriora o corpo físico, orgânico, né? E vícios também. Quem mais aí quer falar? Nós falamos daquela... Aqui, o André, me dá licença aqui. Eu sou nordestina e o Francisco também é. Então, eu me lembrei de muitas comidas, tipo assim, sarapatel, panelada, buchada de bode, entendeu? Essas comidas assim, maravilhosas que o nordestino come. Então, eu já com certeza. O Júlio também falou aí o que aqui... Ele falou, o trabalho excessivo também leva ao esgotamento do corpo, com certeza, quando a pessoa não tem a medida certa do que fazer. Porque eu já cometi esse excesso lá atrás, quando eu tive distúrbio de ansiedade, eu pegava trocentas coisas para fazer ao mesmo tempo. E eu fui, até que meu corpo físico deu um basta. Agora tu vai ter que selecionar, vai ter que priorizar, o que é prioridade, aí o resto vai ter que deixar de lado. E eu tive que fazer, porque senão eu continuava passando mal. Então, assim, era trabalho excessivo, porque eu achava que enquanto meu corpo desse conta, eu tinha que esgotar ele ao máximo, eu achava que eu era de ferro, e aí o corpo mostrou que não, você ainda não é desse componente, ainda não tem titânio, ainda não sou Wolverine, né? Porque
Nós somos um pouco Wolverine, mas... Não. Então, vamos lá. Mais alguém? São aquilo que a gente falava, né, dos completistas, que raros são os que vêm e voltam, né, naquele exato momento que deveria voltar. Porque na grande maioria das vezes, né, como diz... Com tantos por cento de fluido vital e gasta todo ele aqui. Volta. Exatamente. Vem com 80 anos para ficar completo de 90, os 80 anos. de 100 anos que desencarnam nessa faixa, até antes, acredito, porque a gente não pode determinar que se a pessoa morreu com 80 anos, ela não era uma completista, porque nós não sabemos o plano reencarnatório dela. Mas aí a Tereza falando que a tia dela tinha 102 anos. Olha que maravilha, né? E às vezes a gente fica até... sabe que é difícil. Ela tem 102. Ela fez 102 essa semana. Nossa. Ainda está viva, né? Caraca, legal. Tio do Luiz foi até 106. E sabe melhor de internet do que eu. É isso aí. Eu, então, nem se fala. Mas até no estudo da semana passada, que a gente, né, o legal da gente fazer o estudo que a gente acaba buscando e acaba aprendendo bastante, é que justamente essa questão da sobrevida, né? A gente sabe que tem espíritos, assim como a espiritualidade diz que Chico Xavier teve prorrogado algumas vezes, né, a estadia dele aqui. Eles fazem uma pequena cirurgia, dentro até da fala do Júlio em relação aos órgãos. Não é simplesmente a doação de fluido vital, mas também, né, o trabalho no corpo físico para que os órgãos tenham mais uma sobrevida de assimilação desse fluido vital. Então, a gente pensava, não, vamos doar fluido vital, mas se o corpo físico debilitado ele não tem condições de absorver, da absorção desse, acaba nada acontecendo. Então, eles dizem que faz uma pequena cirurgia, né, trabalhando também no corpo físico. E aí consegue ainda mais alguns anos. Eu queria entender essa cara de bravo do Júlio. É que eu botei a implicância dele com sono, que desgasta o fluido vital, que eles têm que dormir cedo. O sono, não, a falta, também a carência do sono também prejudica a saúde. Também tem que ter controle disso. Sim, vamos para a próxima pergunta. Então, se ninguém mais a esse respeito, vamos em frente. Porque, por enquanto Patrícia, Jaque e Júlio, vocês conseguem ir até 3 horas da manhã, daqui a pouco o corpo vai começar a reclamar. Quando há necessidade, tudo bem. Mas fora isso... Patrícia não. Patrícia dorme com as galinhas, dorme com a criança. Não, eu estou falando de Jaque e Júlio, que gostam de ir até 3 horas da manhã fazendo trabalho. É sempre por uma questão necessária, né? Agora, esse negócio de dormir também 6, 7 horas, 9 horas da noite, não deve fazer bem também, não. O meu pai dizia que quem dorme muito aprende pouco. Ninguém dorme 6 horas, não, meu filho. A gente está aqui na reunião. Às 10 horas, 10h30, sono para descansar o corpo, né? Né? Agora, nós vamos para essa pergunta 70. Quem pode ler? Vou ler. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas.
Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Bom, isso aí, esse assunto está bem, perguntou, né? E eu acho muito interessante nós prestarmos atenção no seguinte: o tempo todo aqui se está falando de organismo, da parte do ser orgânico. E nós vamos perceber que desde a segunda pergunta ele faz a comparação com uma máquina. E não foi à toa, foi propositalmente. Ele, o tempo todo, compara o organismo, o ser orgânico, a uma máquina, deixando claro para a gente que é a matéria, aí está se falando da matéria. Né? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Ora, que massa é essa, gente? Fluido universal. O fluido universal é interessante, né? Agora vamos tirar umas dúvidas aqui, que eu também tenho dúvidas. Vamos lá. É tudo a mesma coisa? Quando nós falamos, vamos lá, na Gênese fala, no capítulo, na Gênese orgânica, fala, deixa eu ver aqui a parte que eu marquei, eu não marquei, marquei. Princípio vital, não, peraí. Vamos lá, vou ler aqui a Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Fluido cósmico, é o primeiro capítulo, se eu não me engano, do livro, é a primeira parte, primeiro capítulo. Tem que ser. Plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, nós sabemos que essa massa, né, para onde o princípio vital volta, é o fluido cósmico universal. Mas aqui no início desse tema do princípio vital do capítulo 4, ele também usa matéria universal modificada, que também a constituição é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. E aí nós vamos ver nas observações, na pergunta A da 64, parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. É tudo a mesma coisa, gente? É interessante. Posso? Rapidinho, Maria Paula. Oi. Tem dois, agora três. Júlio, Tereza e André. Vamos lá, fala aí. Júlio na fila. Vai na ordem aí. Então, vamos lá. Nós vimos nos estudos passados que o fluido vital ele é uma derivação do fluido cósmico universal, né? Ele é uma derivação do elemento material primitivo. Então, quando Kardec fala na matéria modificada, ele está se referindo a essa alteração, a essa modificação do fluido cósmico universal que dá essa derivação do fluido vital, né? Que os espíritos chamam para nós de fluido elétrico, de coisas dessa natureza. Esse fluido vital, ele no organismo, quando o corpo
atinge o nível de estrutura organizada, de organização, e isso acontece na molécula, né? Naquele elemento material primitivo, ali ele começa a absorver fluido vital. Ali inicia o princípio vital. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é disso que Kardec está falando. Ele está falando, quando ele fala no elemento material modificado, nesse caso específico, porque o fluido vital se transforma em tudo que é elemento material que nós conhecemos. E nesse caso aí, especificamente, ele está se referindo ao fluido vital, a essa modificação que deriva o fluido vital. Tenho dito para não monopolizar a palavra. Quem é o próximo? Tereza. Baseado no que Kardec fala, né, que ele chama de Trindade Universal, ele diz... Ele chama de Trindade Universal, ou tríade. É Deus, Espírito e Matéria. Né? Tudo que vem após o divino, que é Deus, o resto tudo é matéria. Né? Pode ser de qualquer tipo que seja. Né? A matéria palpável, ou por nós, ou a matéria de uma oitava essência do que seja. Mas tudo é matéria. Inclusive para... Não, porque quinta essencial é de quinta essência, mas eu já botei na oitava para dizer assim, nos mundos evoluídos. Né? Vai ser matéria? A gente vai aqui ser só compreende até a quinta, né? E olhe lá. Exatamente. Então, tudo depois disso vai ser matéria. Ou seja, quando ele diz aqui que ocorre uma desagregação de tudo que antes se encontrava unido, enfim, nada se perde, né? Nada desaparece, mas tudo se transforma. Ou seja, vai gerar, né? Vai gerar matéria de novo. Né? Vai gerar matéria de novo. Para onde ela vai, eu não vou me preocupar muito, porque quando a gente diz assim, para onde vai, a gente vai pensar que vai para um lugar específico. Não, vai virar matéria de novo. A matéria vai virar matéria. Sim. André, nada se perde, tudo se transforma. Voltaire, né? Falando Nesse mundo nada se perde, tudo se transforma. Em relação ao que foi falado, já foi respondido, não vou nem entrar em questão, mas só lembrar que nessa resposta está mais uma vez aquilo que o Júlio tinha colocado ali no início. No finalzinho, quando diz, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, e aqui a gente pode colocar várias situações, inclusive o tempo, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida. Ou seja, por mais que exista o fluido vital, né, a deficiência do corpo faz com que o fluido fique impotente para auxiliá-lo a manter ele com vida. E é por isso a necessidade, às vezes, quando se tem que prorrogar, trabalhar também no corpo, para remediar esses defeitos do organismo. E quando ele fala aqui, é interessante que, mais uma vez, ele está falando em elementos essenciais. E aí, voltando também ao estudo passado, quando nós falamos justamente do desencarne, quando André Luiz diz lá em Obreiros da Vida Eterna, ele fala sobre esses elementos essenciais. E ele cita ali, né, justamente no desprendimento, conforme dissemos, né, justamente a parte do abdômen ali, né, aí traz para o coração e depois para o mental. Mas a Tereza também já falou a respeito de que quando morre ali, as outras partes vão se morrendo lentamente, em outras palavras que ela falou. Mas é muito interessante isso, a gente deve gravar essa questão, porque é justamente isso. À medida que os órgãos vão falecendo, ele fica sem condições de absorver esse fluido vital. Não que ele vá se extinguindo, porque, conforme diz logo na primeira resposta, o princípio vital volta à massa de onde saiu, ou seja, ainda existe ali, porém o corpo não tem condições de retê-lo.
organicamente falando, né? Aqui a gente falando organicamente. Eu me lembrei aqui, Maria Paula, de que doutrina espírita, eu sempre falo que doutrina espírita é um leque muito grande, né? Você nunca pode fechar a questão, né? Você vê que o Livro dos Espíritos, em 1857, ele coloca ali uma síntese, né? Da codificação. Aí vem André Luiz, na década de 40, dá uma destrinchar, né, essa síntese de Kardec, né, dá informações que não foi possível dar na época no Livro dos Espíritos. Tanto que eu não vou me lembrar o título, com certeza, e nem vou cair na bobagem de chutar aqui, né, mas eu posso citar rapidamente que teve um caso lá em uma das obras de André Luiz que uma pessoa que estava encarnada, né? Eu cito sempre essa passagem porque eu acho muito bacana. Ele estava sofrendo um AVC, se eu não me engano, era um AVC. E aí, de imediato, a mãezinha dele, né? Que estava ali sempre com ele, percebeu que ele estava passando por esse processo. Então, como ela não tinha condições espirituais, ela não lidava com essas questões, ela foi buscar ajuda a espíritos superiores, né? Foi e trouxe e conseguiu, por mérito dela, conseguiu uma equipe que trabalhava essas questões, né? E ali, enquanto ele dormia, foi corrigido aquele problema que ia levá-lo à morte, né? Por quê? Porque ainda tinha questões para serem resolvidas, né? Então, foi dado um prolongamento para ele ali, para ele resolver as questões que precisava muito que ele resolvesse, né? Então, que ele estragou essa máquina exatamente por excessos, e aí lá conta toda a história. Então, até para isso, né, esse fluido ele pode ser trabalhado, né? Então, a doutrina coloca isso para a gente. André Luiz vem ampliar, né, o Livro dos Espíritos através da sua obra, né? Então, era isso que eu queria dizer. Obrigada. Júlio? Só para a gente estender um pouquinho e colocar, como disse a Tereza, aí numa outra questão, uma pimentinha, eu indagaria aqui para todos nós. E qual é a importância do passe nessa questão 70? O que vocês me dizem? Olha, isso vai ser lá no finalzinho dessa 70. Porque no final do comentário, né, que esse comentário é de Kardec, né, ele diz lá no final, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro? Aliás, ele faz uma afirmação, se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. É o que nós fazemos no passe. Nós doamos esse princípio. Exatamente, exatamente. É que a gente... por que eu trouxe a questão? Porque nós estávamos falando, mas em momento algum, nós trabalhamos no passe, e em momento algum ninguém fez a ligação, né? Ninguém fez a conexão com o passe. Verdade, sim. Porque está nesse comentário agora, da pergunta 70, tem um comentário muito grande, que eu nem botei aí, porque só esse pedacinho já deu pano para manga. Né? Aí eu ia dar umas pinceladas nele que eu fui marcando aqui. Mas é muito importante que você fale isso. Mas pode concluir, Júlio. Não, eu já concluí. Era só para a gente fazer esse liame com a nossa atividade do passe, que é muito importante. Né? Aí está o fundamento do passe, mormente no comentário que você mencionou aí. Com certeza. Rapidinho, Maria. Rapidinho. Complementando aqui o Júlio.
Por isso, a necessidade da gente aplicar o passe quando realmente a gente estiver em condições físicas, né? Quando nós estivermos saudáveis físicas. Por isso que nós temos que fazer o jejum necessário para esse dia, né? Dando continuidade, nós vamos perceber aí, e no estudo que eu fiz, quando fala a matéria inerte se decompõe, e nós vamos perceber que essa decomposição é o quê? Ou seja, os átomos e moléculas se desprendem e vão formar novos organismos, se desprendem na atmosfera. Porque é o corpo orgânico, né? A matéria orgânica, o ser orgânico aí. E, lendo em seguida, o morto ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações. E aí o que o Júlio falou, Voltaire falava, que nada se perde, tudo se transforma, porque nós somos feitos de tudo aqui. Nossa pele, na verdade, é feita de tudo, nosso corpo é feito de tudo. Né? Porque são combinações que deixaram de ser e criaram outras, se formaram outras, e se desfizeram e formaram outras, e assim sucessivamente. E não sei se é Carl Sagan, que diz que nós somos poeira das estrelas. Olha só que lindo, né? Porque nesse meio aí, nesse fluido cósmico universal, tem tudo. Então, morto ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, quais aurem na fonte universal. Aure absorvem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. Lembrar da tabela periódica que Eliane trouxe, nos transformamos, isso aí. Com certeza, nós temos tudo em nós, né? O motivo pelo qual a mangueira de cemitério consegue dar um fruto tão gostoso. Essa Tereza. É isso aí. Nunca experimentei, não tenho vontade. Eu nem queria escrever isso, nunca provei. E aí restitui, para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Olha, quando a gente aplica o passe, nós podemos momentaneamente, o Sertão tinha muito, nós vamos perceber, eu não, em cemitério não, gente, em terreno baldio sim, roubar manga em cemitério de jeito nenhum. Nós vamos perceber que Tereza está me tirando meu foco aqui, Tereza. Nós vamos perceber o quê? Quando os elementos essenciais de funcionamento... Quando nós aplicamos o passe, e naquele momento nós conseguimos restaurar alguma pessoa que nós percebemos que ela sabia melhor, mas outras não. Porque, às vezes, os órgãos dela já estão profundamente alterados. Então, sem condição, né? Porque ela debilitou demais, ou ela tem que passar por aquele processo mesmo, porque se ela não debilitou nessa vida, debilitou na anterior. E o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. E aí, mais à frente, que eu não botei aí, botei até o ser morre, né? Pode passar à frente, Jaque. Aqui também ele fala que a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Nós sabemos disso, né? Por quê? Nós vamos perceber que tem pessoas que são ativas, que são dinâmicas, outras vivem fraca, né? Que às vezes independe da saúde, mas elas têm menos energia, menos... Então, nós vamos perceber que o fluido vital não é absoluto em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados
desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. Nós vamos perceber que existem. Né? Às vezes eu vejo pessoas elétricas. Quer ver uma elétrica aqui? A Selminha. Selminha parece que veio no 220, a pilha dela veio super carregada. E, às vezes, nós percebemos que tem outras pessoas que são mais lentas, né? Que têm mais dificuldade. Não porque é inferior, mas ela veio com menos vitalidade. O fluido dela não está na mesma intensidade que o outro. Eu sou bem lento, gente. Então, vamos à frente. Agora nós vamos passar. Alguma dúvida aí, gente? Mais alguém querendo falar sobre esse assunto? Ah, já passou, né? Eu estou aqui perguntando e já passou para o próximo. Inteligência e instinto. Vamos lá. Quem pode ler essa pergunta 71? Lerei. Inteligência e instinto. Claire é o atual gato da 10 Downing Street. Peraí, gente. Perdão. Espera aí que eu vou voltar. Meu teclado é muito sensível. Foi mais para adiante? Não, é essa mesmo. Inteligência e instinto. Voltei. Ah, positivo. É isso mesmo. É que demorou mais a chegar aqui. A inteligência é atributo do princípio vital? Essa resposta é muito óbvia. É muito óbvia. Eu nem precisaria lê-la. Vou ler, mas é muito óbvio. Se a inteligência é atributo do espírito e o princípio vital é matéria, logo a resposta não. Pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Porquanto, um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Esse silêncio significa o quê, senhores? Alguma dúvida, gente? Não, Maria Paula, pelo jeito, várias, não. Um silêncio sepulcral. Não, é interessante, né? Que nós lembramos daquele poema que o Chiquinho falava, né? Sobre. Só que eu não sei se recitar ele, gente, quem sabe? Só aquela parte, pelo menos, que ele fala que dormita no mineral, e eu não me lembro todo. Quem lembra? Júlio lembra? Não, sonha no mineral, dorme no mineral, sonha no vegetal, né? Mas eu não lembro, não. Mas isso, se a gente jogar lá na internet Qual é o rápido, nome? acha. Que aí eu acho que eu já joguei. Dorme no aqui, mineral, desperta no vegetal, segue instinto no animal e a razão vem no homem. Isso, muito legal, né? E aí, por isso, nós vamos perceber que a planta vive e não pensa, só tem vida orgânica, né? Mas nós já vamos perceber que nos animais já começa uma inteligência rudimentar ali, né? No cachorro, no gato, principalmente nos animais domésticos, porque às vezes eles fazem algumas coisas. Olha, eu tenho uma gata aqui em casa, tenho duas gatas, né? E tem uma, a Manila, que ela abre a porta do meu quarto, gente. Ela pula na maçaneta, não abriu, ela pula a segunda, até ela abrir. No outro dia, ela estava que ela queria abrir a porta do quarto de qualquer maneira para dormir aqui dentro. Foi muito engraçado. E como é que o bicho aprende isso? Isso é automático, automatismo? É só instinto? Eu percebo ali já uma inteligência rudimentar, mas já tem ali um pouquinho. É o que os espíritos falam para nós, né? Que o instinto é uma inteligência rudimentar. Os espíritos falam isso para nós. É isso aí. Então, vamos passar para 72, né? Quem pode ler, eu vou ler essa. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal.
Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Sim, com certeza. Mas, claro que essa inteligência ela vai sendo adquirida com o passar das reencarnações, né? Com as coisas que vão ficando, que nós vamos absorvendo e vamos trazendo. Até por conta disso, muitas vezes nós não temos formação no assunto, mas nós temos facilidade. Aprendemos, às vezes, uma questão muito fácil que o outro tem dificuldade, né? E esse é um exemplo simples. Alguma dúvida e alguém quer mais colocar alguma coisa a respeito disso? É só... perdão, Júlio, não sabia que você ia Não, de falar. jeito nenhum, por favor. Aproveitar que você acordou. Ah, bonitinho. Não, é que muitas pessoas falam assim, inteligente igual o pai, inteligente igual a mãe, né? E a gente sabe que não deriva do outro espírito, né? Isso é individual, né? Com certeza. Júlio. A inteligência ela é de cada um, ela é um atributo do espírito, ela vai sendo adquirida com as experiências, com as vivências e, acima de tudo, com a relação, né? A relação a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo, mas ela é alguma coisa de cada um. É bastante interessante isso. Um exemplo muito assim que eu acho muito legal às vezes você vê uma família que vê uma criança ali naquela família simples, em condição, sem nada, e aquela criança consegue se desvencilhar daquela situação, se formar. No outro dia eu vi uma reportagem de um menino no Ceará, uma casa que não tinha condição nenhuma. E ele conseguiu sair, se formar, se fazer nível universitário, fazer faculdade, fazer tudo. E nós percebemos que isso é impossível. Seria impossível se ele não tivesse ali uma inteligência em condições desse avanço, de conquistar essas coisas. Bagagem espiritual, né? Bagagem espiritual. Com certeza. Gente, se ninguém mais tem dúvida, vamos para a 73. 73. Tereza, quer falar? Fale. Só quem quiser depois procurar uma palestra da NET, que ela fala sobre um jovem, né? Aliás, um jovem que já era feito nas letras e tudo, e aí, certa feita, um dos irmãos menores dele, bem menor, o mais jovem, estava lá mexendo nas coisas dele e ele lia, ele tentava traduzir os escritos egípcios, né? E ele não conseguia. Aí o garoto que não falava nada, aí ele olhou e disse assim, né? Para ser bem curto, menino, sai daí, que isso aí não é seu, você não vai entender. Aí ele olhou para os escritos e disse assim, não, mas isso aqui eu entendo, isso aqui eu sei, né? E esse menino, né, depois tornando-se homem, foi um dos maiores tradutores dos escritos dos faraós, né? Porque em vida anterior ele tinha sido exatamente um dos grandes faraós do Egito. Então, é muito legal essa palestra que ela fala. Se quiser ir lá ver detalhes, eu sou conteúdo para... Com certeza. Eu vou pedir a Selma para ler a 7.3. Pode ler, Selma? Sim, posso. O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto
é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Essa pergunta é interessante, né? O instinto independe da inteligência? Não, ou seja, depende, né? O instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio. Então, o instinto depende da inteligência, certo? É muito interessante isso. Me parece, isso é bastante... O que me parece? Que um está na sequência do outro, né? Um está na sequência do outro. Tanto isso é verdade, eu diria, que o instinto ele está presente num estágio anterior ao nosso, né? E aí ele se prolonga, o instinto se prolonga quando nós adquirimos a razão, mas ele se torna menos perceptível para nós. Mas os espíritos vão dizer, acho que mais na frente, senão, ou num outro momento, que eu não sei, inteligência sem raciocínio, que eles vão dizer mais adiante que o instinto ele é muito preciso quando nós agimos, nós começamos a errar, nós começamos a nos atrapalhar quando nós agimos com a razão. O instinto, eles dizem para nós, é um guia preciso. Quando você atua instintivamente, é que nós dificilmente atuamos instintivamente. A razão sempre chega na frente. Mas quando nós por alguma razão, agimos sem pensar, né, instintivamente, dificilmente nós erramos. Eles é que falam isso para nós. Isso aí. Ana Cristina, mais alguém para falar esse assunto? Foi muito bom o que você acrescentou, Júlio, porque é sempre bom a gente lembrar o estágio anterior para nós conseguirmos compreender a sequência, né? Ana Cristina, pode ler a 7.4? A Tereza levantou a mão, Paula. Levantou? Cadê ela? Pode falar. É que eu não estou vendo, eu botei as outras. Tem um comentário aqui de Djalma Santos, né, que diz assim, porque ele cita o instinto de conservação, né? O instinto de conservação é um determinismo divino, que nasce com o ser, seja ele vegetal, animal ou humano, e serve para alertá-lo de que precisa preservar sua indumentária física. E, no mais das vezes, é mais eficiente do que a própria inteligência, que, aliada ao livre-arbítrio, muitas vezes erra, enquanto o instinto é sempre seguro. Ou seja, muitas vezes, num perigo num perigo eminente, né, a razão deixa ali, foge, e o instinto de conservação faz você fazer coisas que, se você fosse pensar, você não conseguiria fazer, né? Como, por exemplo, dar determinados pulos, né, para se salvar de um acidente de automóvel, que você juraria que, com efeitos de certo, você não pensaria em fazer. Então, aquele instinto de conservação te joga de forma imediata a resolver naquele momento a situação. Então, ele é muito importante. Com certeza. Vou ler a 74. A 7.4. Isso. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa o outro? Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. E foi o que Júlio falou, né? E Tereza também acabou de falar. Nós vamos perceber que o instinto vem primeiro. Quando nós estamos em alguma situação, às vezes, instintivamente, nós temos uma reação que,
Se nós deixarmos o instinto falar, muitas vezes vamos acertar mais até. E a 7.5, a próxima pergunta, vai esclarecer bem isso. Alguma dúvida sobre essa? Algum questionamento? Alguém quer falar alguma coisa sobre a 7.4? Olha, gente, é muito interessante essa daí. E quando eu joguei procurando imagens sobre instinto, só apareceu o Goku. Eu falei assim, vou botar o Goku. Aí eu perguntei, na verdade, eu não sabia quem era ele, porque eu não assisto muito esses desenhos, eu acho legal, mas eu não tenho tempo. E eu chamei meu filho e falei assim, qual você acha? Que personagem é esse? Mãe, esse é o Goku. Ele aí está no modo instinto superior. É mesmo? Aí ele começou a falar do personagem, né? E ele falou assim, o instinto dele age de forma independente. Aí eu acabei até lendo essas partes sobre o instinto para ele do Livro dos Espíritos. Aí o Paulo Sérgio falou assim, mãe, é isso mesmo que aparece no desenho, tudo isso aí que a senhora está falando. Eu falei assim, interessante, né? Desenho infantil. Eu falei assim, não, mãe, isso não é um desenho infantil, não, é para adulto. Agora, né, nós vamos perceber o quanto esses assuntos já estão, né, em desenhos, em programas, e às vezes nós não percebemos. E eu vou ler a 75, que é a última pergunta dessas partes que me deram, que faz o seguinte questionamento. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Eles falam para a gente, não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Gente, muito interessante isso, né? O instinto nunca se transvia. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Bom, ficou claro, e é impressionante como muitas vezes nós não deixamos o instinto falar mais alto, né? E se nós deixássemos daí, nunca se transvia. E muitas vezes a razão colocada à frente está impregnada de egoísmo, de orgulho, da nossa má educação, muitas vezes, e nossos maus hábitos, e acaba atrapalhando. Tereza quer falar? Pode falar. Eu vi uma mãozinha aqui, a Tereza, né? Eu vou citar aqui uma partezinha pequena, que é também do Djalma Santos, que ele diz assim, ó, mesmo quando alcançamos um alto grau de intelectualidade, ele comentou nessa pergunta do Livro dos Espíritos, imoralidade, ainda assim o instinto se faz necessário, porque faz parte de um sistema de alerta que o homem traz consigo e não pode ser desprezado, porque é muito mais seguro do que a inteligência, né? O instinto é uma energia, digamos assim, é uma força, né? Que, dependendo de quem usa, é que vai fazer com que ela seja boa, né? Ou seja ruim, né?
Eu acredito que quanto mais evoluído o instinto, ele vai sempre mirar numa coisa boa, porque as pessoas de índole má, elas utilizam esse instinto sempre, né, normalmente para as coisas inferiores, para as coisas negativas, né? Não vou dizer sempre, mas a maioria das vezes. Então, a gente percebe que quanto mais evoluído o instinto está lá, né, como uma força também que vai se transformando, vai cada vez mais melhorando. É assim que eu entendi essa pergunta e essa explicação do Djalma. Com certeza, muito bom o seu acréscimo. E mais alguém quer falar a respeito? Quer acrescentar mais alguma coisa? Se não, gente, isso foi o que eu pude trazer para vocês, dentro do que eu compreendi do assunto. Muito bom, espetacular. Muito bom, parabéns. E vamos para o nosso encerramento, se ninguém quer falar mais nada. É isso, Paula. Muito obrigada aí. Com a mãozinha levantada aí. Tereza, quer falar ainda? Não, a mãozinha ainda estava aí. Tá. Então, nós te agradecemos aí por mais essa oportunidade, né, da gente aprender mais um pouquinho. Os colaboradores aí, André, Júlio, Tereza, também. Com certeza, agradeço muito os acréscimos. Isso. Então, nós vamos, né, semana que vem, ainda estaremos aqui no virtual, né, para finalizar esse ciclo com o nosso amigo André, a nossa roda de conversa, e segunda-feira, né, que é o mais próximo, a gente está junto lá no Damasco, no formato presencial, né, para o estudo do nosso Evangelho. E se você ainda não fez a sua contribuição para o SAPS, ainda dá tempo, né? Vamos para o próximo mês, né? Todos os meses do ano a gente faz essa contribuição, então a gente conta com a sua colaboração. Fiquem com Deus, nós vamos ouvir a canção, né, para finalizar. A distribuição é esse sábado agora? Oi, querida? A distribuição é esse sábado agora? Exatamente. É o último sábado, né, do mês. Mas aí, como eu estou dizendo, né, se não teve oportunidade de levar para essa distribuição, nunca vai ser demais, tá bom? A gente conta com a colaboração de todos. Então, nós vamos ouvir a canção para a harmonização final e, em seguida, a nossa amiga Valna fará a nossa prece de encerramento. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar.
seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida. Carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vai, que o Cristo seja luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Nós te agradecemos, Senhor, Pai de misericórdia, por estarmos reunidos mais uma vez, estudando essa doutrina que tanto nos liberta, que faz nos ver que não morremos. Quantos corpos já tivemos, Senhor? Muito obrigada por tudo. Os corpos se vão como vestes, nos renovando a cada dia. Depende de cada um de nós sabemos, de aproveitar cada oportunidade. Que possamos, Senhor, com sabedoria, agir com o nosso corpo em agradecimento por mais uma oportunidade. Pedimos, Senhor Jesus, que envolva os nossos irmãos que estão com seus organismos doentes, principalmente a nossa irmã Carminha, que ela receba um bálsamo em seu organismo, Senhor. Que ela confie cada vez mais em Ti, que és o médico dos médicos, que tens o poder de modificar tudo em nosso corpo, cada célula, tudo, Senhor Jesus. Obrigada, que todos que estão doentes também, nos hospitais, em casas de saúde, em seus leitos, nos próprios lares, nas ruas, que eles recebam neste momento, Senhor, o Teu bálsamo de cura. Cura para o seu espírito, porque sabemos que o corpo já é o nosso remédio. Que possamos aproveitar cada dia mais. Obrigada por essa doutrina maravilhosa, por esses amigos que encontramos na caminhada, que nos ajudam a estudar não só o Teu Evangelho, mas essa doutrina que nos liberta, que nos faz ver que a morte do espírito não existe. Muito obrigada por tudo, Senhor, por mais um dia de vida nesta carne,
nesta encarnação, neste corpo. Dá-nos saúde física e mental, para que possamos, Senhor, com o tempo, adquirirmos a saúde espiritual que Tu esperas de cada um de nós, para que o Teu reino venha em cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Abençoa o nosso país, o nosso Brasil, que ele seja realmente, no futuro, o coração do mundo e a pátria do Teu Evangelho. Que os homens se aquietem, Senhor, e Te ouçam. Tu estás voltando em cada um de nós. Desta vez não é para ser crucificado, nós sabemos. Muito obrigada por tudo. Te pedimos também por essa guerra, Senhor. Acalma os ânimos. Que os homens se entendam, Senhor. Muito obrigada por tudo. Muita paz em nossos corações, nos corações daqueles que Te buscam realmente. Louvado seja o Teu santo nome, para sempre. Seja louvado. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Valna. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora. E um abraço. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite de reconstrução. E até a próxima segunda, se Deus quiser.